Quando um cachorro foi expulso de um abrigo e jogado sozinho nas ruas geladas, ninguém acreditou que sobreviveria. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Em meio à rejeição, ele revelou um instinto que mudaria tudo. Como um animal considerado indisciplinado se transformou em guardião de uma família? O que havia por trás daquele olhar triste que escondia uma coragem inquebrável? O portão do abrigo rangeu ao ser aberto naquela manhã. Entre os corredores estreitos e barulhentos, onde dezenas de cães latiam pedindo atenção, um deles se destacava não pela alegria, mas pela inquietação. Era um animal de porte médio, pelo desgrenhado e olhar intenso, daqueles que carregam uma história que ninguém nunca perguntou. Nos registros, constava apenas um nome provisório dado pelos voluntários, Thor, mas para eles, ele era um problema. Latia mais do que os outros, resistia à coleira e raramente aceitava contato imediato. O abrigo, sobrecarregado e sem recursos, via nele um obstáculo, difícil de adotar, difícil de manter. Naquela manhã, a decisão foi tomada com frieza. Um dos coordenadores caminhou até sua baia, evitando encará-lo por muito tempo. Abriu a grade e, com gestos bruscos, tentou empurrá-lo para fora. Thor resistiu, mas não de forma agressiva. Apenas olhou fixamente, como se tentasse compreender por que estava sendo afastado. O homem suspirou e disse, quase como desculpa: "Desculpe, não há lugar para você aqui." A porta do abrigo se fechou atrás dele e o silêncio foi ainda mais cruel do que os latidos. Thor ficou parado na calçada, confuso, enquanto a rotina seguia sem notar sua ausência. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, mas ninguém enxergava o cachorro de olhar perdido, tremendo diante da súbita solidão. O vento frio carregava poeira e folhas secas. Thor caminhou alguns passos, depois voltou o olhar uma última vez para o portão de onde fora expulso. Não havia retorno. Sem coleira, sem rumo, sem ninguém, ele começou a andar. Seus passos eram pesados, mas havia algo em sua postura, uma dignidade silenciosa, quase teimosa, que denunciava que aquela não seria apenas mais uma história de abandono. A cidade parecia imensa diante dele. Cada esquina revelava um novo obstáculo. Buzinas estridentes, luzes ofuscantes, sombras de pessoas que se afastavam ao perceber sua presença. Para uns, era apenas mais um vira-lata a ser ignorado. Para outros, um incômodo a ser afastado. Thor, porém, continuava a caminhar, como se o instinto de sobreviver fosse mais forte do que o desprezo que recebia. A fome logo começou a apertar. Farejou sacos de lixo, encontrou pedaços de pão endurecido e ossos já sem sabor. Bebeu de uma poça suja perto de uma obra. Tentou se aproximar de alguns transeuntes, mas recebeu sempre a mesma resposta. Um gesto de recusa, um olhar severo, às vezes até uma pedra arremessada para que fosse embora. Ainda assim, seus olhos não refletiam raiva. Havia apenas uma tristeza silenciosa, como se o mundo tivesse desistido dele antes mesmo de lhe dar uma chance. À noite, procurava abrigo em marquises ou caixas de papelão esquecidas atrás de lojas. O frio o fazia tremer, mas ele não chorava nem uivava. Apenas encolhia o corpo e observava as luzes da cidade, como se esperasse por algo que nunca vinha. E havia um detalhe que poucos perceberiam. Thor não vagava sem rumo. Ele voltava sempre aos mesmos lugares, repetia trajetos, farejava esquinas familiares. Não era desorientação, mas memória. Algo dentro dele o fazia procurar o que havia perdido, ou talvez esperar por quem ainda não chegara. Enquanto os dias se arrastavam nesse silêncio doloroso, em outro ponto da cidade, uma história diferente começava a se desenhar. Marina e Daniel, casados havia mais de 10 anos, conversavam sobre a insistência da filha, Sofia, de apenas 8 anos. A menina sonhava com um companheiro de 4 patas, desde que vira uma colega chegar à escola com um filhote no colo. Para ela, não importava raça, tamanho ou idade. Queria apenas um amigo. Naquele sábado de manhã,
a família decidiu visitar o abrigo local. Percorreram os corredores estreitos, observaram os cães que abanavam o rabo em busca de atenção, ouviram histórias contadas pelos funcionários. Havia filhotes brincalhões, cães pequenos prontos para a adoção imediata, todos com olhares esperançosos. Mas, por algum motivo, Marina não se sentia convencida. Quando já se despediam, um voluntário comentou quase sem pensar: "Tínhamos mais um cão, mas foi embora. Era complicado demais, ninguém queria." Essa frase ficou ecoando na mente de Marina. Complicado demais. Era um julgamento duro demais para um animal que não podia se defender. Naquele instante, algo dentro dela acendeu. E quando Sofia, curiosa, perguntou qual era o nome dele, o voluntário respondeu de forma indiferente: "Acho que chamavam de Thor. Grande, meio arredio. Não valia a pena." De volta ao carro, Sofia insistiu: "Mamãe, e se ele ainda estiver por aí? Ele também precisa de alguém." Marina trocou um olhar com Daniel. Não era o plano inicial, mas havia algo de incômodo naquela história. Decidiram procurar. Durante horas percorreram ruas, praças e terrenos baldios, perguntando a comerciantes e observando becos. Quase ao cair da noite, finalmente o encontraram. Debaixo de uma marquise, encolhido contra a parede, estava Thor. Seus olhos cansados refletiam a mistura de desconfiança e resignação. Quando viu Sofia se aproximar com passos lentos e mãos abertas, não rosnou. Apenas ficou imóvel, como se aguardasse o veredito. Seria novamente rejeitado, ou desta vez alguém enxergaria quem ele realmente era? A cena parecia suspensa no tempo. Sofia carregava um pedaço de pão guardado do lanche. Abaixou-se devagar, deixando o vento frio balançar seus cabelos soltos, e estendeu a mão. Sua voz saiu quase como um sussurro. "Ei, tá com fome?" Thor inclinou a cabeça, o corpo rígido em alerta. Cada gesto humano ainda era para ele uma possível ameaça. Mas aquele pedaço de pão, e principalmente a forma como era oferecido, despertaram algo adormecido. Deu um passo tímido, o focinho úmido farejando o ar. Marina observava de perto, o coração acelerado entre o medo e a esperança. Daniel, mais cauteloso, murmurou ao lado dela: "Se ele recuar, a gente não força." Mas Thor não recuou. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, estendeu o pescoço e pegou o pão com delicadeza, sem sequer encostar os dentes na mão da menina. Foi nesse instante que Marina percebeu. Não havia agressividade, apenas uma dor profunda escondida atrás da desconfiança. Sofia sorriu, os olhos brilhando como se tivesse acabado de conquistar o amigo que sempre sonhou. Thor, por sua vez, abaixou a cabeça e se encolheu, mas não se afastou. Permaneceu ali, sentado, observando cada gesto da família. Era apenas um pequeno gesto, mas carregava um peso imenso. A primeira rachadura no muro de solidão que o cercava. Aquele instante selou a decisão. Não houve conversa longa nem plano elaborado. Marina e Daniel entenderam que não poderiam deixá-lo ali. Thor precisava de um lar e de alguma forma também parecia escolher ficar. No caminho de volta, o silêncio foi absoluto. Thor se encolheu no banco de trás, respirando rápido, como se a qualquer momento pudesse ser devolvido às ruas. Marina tentou acariciá-lo, mas ele recuou, pressionando o corpo contra a porta. Não havia ódio em seu olhar, apenas medo. Ao chegar, Sofia correu para mostrar-lhe o quintal preparado às pressas. Uma casinha de madeira antiga, uma manta limpa e 2 tigelas reluzindo. Uma com ração, outra com água fresca. Thor olhou tudo em silêncio. Não se aproximou. Ficou parado, atento, como se aquele cuidado fosse bom demais para ser real. Nos dias seguintes, a rotina da casa girou em torno dele. Marina acordava cedo para deixar a comida, Daniel passava horas tentando se aproximar com paciência, e Sofia insistia em falar com ele, mesmo quando ele se escondia nos cantos. Thor, porém, parecia viver em constante alerta. Evitava toques, não entrava em casa, e qualquer movimento brusco fazia-o rosnar baixo, um aviso de autoproteção. Certa noite durante o jantar, Marina suspirou. Talvez ele nunca confie na gente. Talvez seja tarde demais. Mas foi Sofia quem respondeu, com a firmeza simples das crianças. Não, mamãe.
Ele só precisa saber que não vamos desistir dele. E de certa forma era isso mesmo. Thor parecia testar a família todos os dias. Observava como reagiam ao seu silêncio, às suas recusas, aos seus medos e, aos poucos, embora não demonstrasse afeto, começou a ficar próximo. Ficava deitado no quintal enquanto Sofia brincava, ou seguia Marina a certa distância quando ela regava as plantas. Não era ainda confiança plena, mas era como uma porta entreaberta. Thor já não se afastava como antes. Observava cada gesto da família com atenção, como se medisse se podia acreditar neles. E o que viria em seguida provaria que ele não era apenas um cão desconfiado. Carregava dentro de si um instinto adormecido, pronto para despertar. A revelação aconteceu numa madrugada silenciosa. Marina despertou sobressaltada, com um som estranho no quintal. O vento balançava as árvores, mas havia algo mais. Passos apressados, o estalo metálico de alguém mexendo no portão. Antes que ela pudesse se levantar, um latido profundo rompeu a escuridão. Thor, o cachorro, que até então se mostrava retraído e arredio, agora parecia outro. Seu rosnado grave ecoava pelo quintal, firme e cheio de autoridade. Do quarto, Daniel correu até a janela e viu a cena. Um homem tentando pular o muro parou no meio do movimento quando se deparou com a sombra de Thor avançando como um guardião. Os dentes à mostra e o corpo em posição de ataque não deixavam dúvidas. Thor não hesitava, não tremia. Era como se, de repente, tivesse encontrado um propósito que sempre esteve guardado dentro dele. O intruso, surpreso com a reação feroz, recuou imediatamente, tropeçando ao cair de volta do lado de fora. Em segundos, desapareceu na escuridão. Daniel desceu correndo e acendeu as luzes externas. Thor ainda estava ali, postura firme, latidos curtos, os olhos brilhando como brasas. Quando percebeu que o perigo havia ido embora, voltou-se para a porta, onde Marina e Sofia o observavam. Seus latidos cessaram. Ele apenas se aproximou, respirando ofegante, e deitou aos pés da menina. Ele nos protegeu, disse Marina, a voz trêmula entre o medo e a gratidão. Sofia ajoelhou-se e, pela primeira vez, Thor permitiu que sua mão repousasse em sua cabeça. Não havia mais rosnado, apenas um olhar calmo, quase aliviado. Naquela noite, o segredo foi revelado. Thor não era um cão indisciplinado. Ele era um guardião. E sua lealdade, até então escondida atrás da desconfiança, começava a florescer. O efeito desse momento não desapareceu com o amanhecer. Era como se o latido profundo daquela madrugada tivesse despertado algo que sempre esteve dentro dele. Thor, que antes se escondia nos cantos do quintal, agora caminhava com outra postura. Firme, atento, como se tivesse assumido uma missão silenciosa. A família logo percebeu a diferença. Durante o dia, seguia Sofia em cada passo no jardim. Não se aproximava demais, mas mantinha os olhos fixos nela, pronto para se erguer ao menor sinal de perigo. À noite, já não buscava abrigo afastado. Deitava-se próximo à porta da cozinha, como um vigia discreto que não precisava de convite para estar ali. Daniel notou primeiro essa mudança. Em uma caminhada pelo quarteirão, percebeu Thor andando ao lado deles, orelhas em alerta, desviando qualquer estranho que passasse muito perto. Um vizinho chegou a comentar meio rindo. Esse aí não parece cachorro de rua? Não, parece segurança particular. Marina, que antes temia não conseguir conquistar a confiança do animal, passou a vê-lo com outros olhos. Não era carinho em excesso, não era o típico cão que busca colo, mas a forma como ele se colocava entre a família e qualquer possível ameaça era mais poderosa do que qualquer demonstração de afeto. Certa tarde, enquanto Sofia brincava com a bola no quintal, ela escapou para a calçada. Antes que Marina pudesse correr, Thor já estava lá. Atravessou o portão semiaberto e se posicionou em frente à menina, bloqueando a passagem de uma bicicleta que vinha em alta velocidade. O ciclista desviou assustado e Sofia abraçou o pescoço dele em prantos. Foi nesse momento que Marina entendeu.
Thor não precisava dizer nada, nem retribuir carinho da forma convencional. Seu amor estava em sua vigilância. Ele havia encontrado sua família e faria de tudo para protegê-la. E os vizinhos não demoraram a perceber isso. O episódio do intruso naquela madrugada e depois a cena da bicicleta no portão não ficaram restritos às paredes da casa. Quem viu, comentou. Quem ouviu, espalhou. Em pouco tempo, a história de Thor ultrapassava os limites do quintal e corria pelo bairro como um segredo impossível de guardar. Esse aí não é problema não, é protetor, disse o senhor Augusto, o vizinho mais antigo da rua, enquanto observava Thor vigiar Sofia no quintal. Logo, pessoas começaram a se aproximar, curiosas. Crianças apontavam, adultos comentavam. Muitos se lembravam de já tê-lo visto vagando pelas ruas, sozinho e esquecido, e não conseguiam acreditar que era o mesmo animal agora imponente, de olhar firme, mas sereno, ao lado da família. Marina percebeu a mudança até no modo como os vizinhos se relacionavam. Onde antes havia olhares de desconfiança, agora havia respeito. Daniel, orgulhoso, chegou a dizer: "Ele não foi adotado por nós. Fomos nós que fomos escolhidos por ele." O reconhecimento, porém, trouxe também uma lembrança incômoda. Certo dia, uma funcionária do abrigo passou pela rua e o viu. Ficou em silêncio por alguns segundos, até murmurar: "Esse é o cão que a gente expulsou." Havia vergonha em sua voz. Marina apenas sorriu e respondeu: "Talvez ele não coubesse em um abrigo. Ele precisava de uma família." A funcionária abaixou a cabeça, sem resposta. Naquela semana, Thor passou a ser chamado de o Guardião pelos moradores. Não havia reunião de vizinhos em que seu nome não surgisse. Para todos, ele deixara de ser um cão de rua e se tornara símbolo de lealdade. Mas dentro de casa, apesar de toda essa admiração externa, Marina e Daniel sabiam que ainda existia uma distância sutil. Thor vigiava, protegia, se mostrava firme, mas carregava no olhar a mesma reserva de sempre, como se ainda tivesse medo de perder tudo outra vez. O que ninguém imaginava era que a noite que selaria de vez sua nova vida estava prestes a acontecer. Era um domingo tranquilo. A família se reunia na sala. Sofia fazia desenhos no tapete, Marina lia em silêncio e Daniel mexia em alguns papéis de trabalho. Thor, como de costume, estava deitado próximo à porta, em posição de vigia. O som da televisão preenchia o ambiente com uma calma rara. De repente, um estrondo. O poste da esquina havia caído após um carro perder o controle. O barulho assustou toda a vizinhança e as luzes da rua se apagaram. Sofia gritou, deixando os papéis e lápis caírem ao chão. Antes mesmo que Daniel ou Marina reagissem, Thor já estava ao lado dela, firme, encostando o corpo no dela como se dissesse: "Estou aqui." No escuro, o coração da menina se acalmou. Ela abraçou o pescoço dele, escondendo o rosto em seu pelo áspero. Marina, com lágrimas nos olhos, percebeu que não se tratava apenas de proteção contra ameaças externas. Thor era porto seguro, era presença. Não importava o caos lá fora. Dentro daquela casa, Sofia estava segura porque ele existia. Na manhã seguinte, ainda impactada, Marina olhou para Daniel e disse: "Ele não é só nosso cachorro, ele é parte da família." Daniel sorriu, acariciando a cabeça de Thor pela primeira vez sem hesitar. O cão fechou os olhos e suspirou, como se finalmente tivesse entendido. Não precisaria mais se defender, porque nunca mais seria expulso. Nos dias seguintes, Thor passou a entrar na casa sem medo, deitar perto do sofá, aceitar o carinho de Sofia sem reservas. Aquele que fora rejeitado por ser difícil, agora era amado exatamente por aquilo que o tornava único: sua coragem silenciosa, seu instinto protetor, sua lealdade inquebrável. E assim o cachorro que um dia fora expulso encontrou seu verdadeiro lar. Não apenas um teto, mas uma família que enxergou, atrás das cicatrizes, o coração de um guardião. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.
Agora, imagine uma cadela grávida, enxotada com vassouras e mangueiras no mercado, lutando para proteger os filhotes que carregava. Como alguém tão rejeitada conseguiu mudar a visão de todo um bairro? O que ela fez depois que ninguém esperava? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!